Fala galera do ProcVTube, beleza? Bom, no Excel Rapidez de hoje a gente vai aprender como realizar cálculos dentro da tabela dinâmica. Se você ainda não viu a nossa aula sobre tabela dinâmica, procure aqui no nosso canal que ela tá bem legal e fala desde como criar uma tabela dinâmica até algumas análises que a gente faz na aula. Tudo bem? Bom, eu vou analisar os meus dados aqui. Eu tenho minha base de dados e vou criar uma tabela dinâmica dela. Seleciono a tabela, Ctrl asterisco, que ele vai selecionar toda a minha tabela. Tudo bem? Inserir, tabela dinâmica. Já vou escolher aqui uma planilha nova e vou dar OK. Pronto. Vou colocar aqui, eu quero saber quanto o cara vendeu e quanto que ele recebeu de premiação. Cara vulgo vendedor, tá? Por mês, tá bom? Quanto que ele vendeu aí por mês e quanto que ele recebeu de premiação. Eu vou vir colocar meu período em colunas, o meu vendedor aqui no rótulo de linhas para eu ter todos os vendedores, quanto que ele vendeu, tudo bem? E qual que foi o valor da premiação que ele recebeu dentro daquele mês. Pronto. Eu vou formatar aqui, tenho duas formas de formatar. Eu posso selecionar tudo, ok? Selecionei tudo. Posso vir em página inicial e eu quero formatar com separador de milhar. Eu vou selecionar e tirar as casas decimais. Pronto, já está separado. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Caso eu não queira fazer desta forma, eu posso clicar com o botão direito aqui no campo, ir em configurações de campo de valor, formato do número, posso vir em número, usar separador de milhar e vou tirar as casas decimais e vou dar OK. Reparem que ele acrescentou o separador de milhar, o que vai facilitar um pouco aí a nossa visão. E vou fazer o mesmo aqui. Configurações do campo valor, formato do número, usar separador, tirar as casas decimais. Pronto, ele fez isso para todos os meus meses. Tudo bem? Bom, agora digamos que eu queira saber quanto que representa esse valor de premiação do valor que ele vendeu. Qual a porcentagem disso? Eu tenho uma forma de fazer, que é fazer o valor da premiação e dividir aí pelo valor da minha venda. Eu posso vir aqui e fazer igual o valor da minha premiação, vou dividir pelo valor vendido. Vou dar Enter, pronto. Eu sei que a premiação é equivalente a 96% do valor vendido. Nossa, baita premiação, hein? Show de bola, queria trabalhar nessa empresa. Tudo bem? Mas eu teria que fazer isso para todas as minhas linhas. E caso eu mude, eu transfira os dados da minha tabela dinâmica, eu mude ela, esses dados se perderiam. Então, como que eu resolvo isso? Criando um campo calculado. Eu vou selecionar minha tabela dinâmica, ir em Analisar, Campos, Itens e Conjuntos. Vou dar um clique, Campo Calculado. Ele vai aparecer essa janela aqui. Aqui no primeiro eu vou dar o nome, tá? Que é porcentagem da premiação. E aqui eu vou falar para ele qual cálculo que ele vai realizar. Eu preciso fazer o valor da minha premiação dividido pelo meu valor da soma. Então eu posso vir aqui, procurar o meu valor da premiação, posso dar 2 cliques, vou dividir pelo valor da minha venda. Pronto, posso clicar em adicionar ou posso dar OK direto. A hora que eu dou OK, pronto, ele trouxe aqui para mim o valor da porcentagem da premiação. Mas o que está acontecendo aqui? Por que ele trouxe 1 e 0? Aqui é só questão de formatação, tudo bem? Eu vou selecionar, aqui vou dar botão direito, formatação do campo de valor, número, reparem que ele está personalizado. O que eu posso fazer aqui? Aumentar minhas casas decimais, colocar ele como número e aumentar aqui para 2 casas decimais. E vou dar um OK. Pronto, eu já sei que ele representa 97% do valor vendido. Olha que bacana. Mas Bruno, por que ele apareceu esse div/0?
Nós vimos também aqui no ProcVTube o que significa esse div, que é divisão por zero. Tá? Ah, mas eu não quero que apareça isso. O que eu posso fazer? Utilizar uma outra função que nós também já vimos aqui dentro do ProcVTube. Eu vou voltar aqui no analisar, campo calculado, e vou pegar o campo que eu acabei de criar. Reparem que ele já aparece aqui. E vou dar um clique. Antes de efetuar o cálculo, eu vou colocar uma formatação, eu vou colocar uma fórmula que vai retornar para mim caso aconteça o erro, que é a função se erro, que a gente já viu aqui também, como eu já disse, que se esse cálculo retornar um erro, o que ele vai retornar para a gente? 0. Fecho parênteses. Agora eu vou clicar em modificar e vou dar OK. Pronto. Sempre que ele aparecer um erro, no caso aqui, dividir por 0, ele vai aparecer a opção, o valor 0. Então eu já resolvi o nosso problema. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bem rápida, bem simples, só para mostrar essa opção que nós temos aqui de trabalhar com as tabelas dinâmicas. Se inscreve no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com a galera e até a próxima.